Pessoal que não deu para falar boa noite aí, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nossa amiga Lucélia está de volta. E também nós recebemos hoje aí com muito carinho a Leninha, seja bem-vinda, viu? Aqui é uma roda de estudo, a gente estuda junto a Gênesis. Eu sou mais falador, mas à medida que quiserem se manifestar, perguntar, discordar, concordar, o que for, é só abrir o microfone e começar a falar totalmente à vontade. Tá bom? Nós estamos estudando o capítulo 6 da Gênese, uranografia geral. E hoje nós vamos falar do item 23, que vai ser o finalzinho ali dos sóis e dos planetas. Eu vou só dar uma recapitulada rapidinho para a gente conseguir desenvolver o raciocínio, que não é muito simples, mas vamos lá. Aqui na criação dos sóis e dos planetas, esse trecho todo, esse capítulo todo, uranografia geral, foi ditado por Galileu, né, o cientista. Então ele vai explicar para nós aqui, a partir do 20 até o 22, que foi onde a gente parou, como que se dá a criação dos sóis e dos planetas. Então ele vai falar que lá como é que chama o berçário dos planetas? Alguém me ajuda, por favor, agora me fugiu aqui. Na Nebulosa. nebulosa. Estou sempre muito bem amparado, né? Aqui não tem problema. Obrigado, Ana. Na nebulosa, há uma condensação da massa ali e vai tornar, então, por conta da força gravitacional, vai se formar um esferoide. E por conta da gravitação, do movimento, que a gente falou na semana passada, de centrífugo, né, e também da força centrípeta, essa massa arredondada, ela vai se achatar. E vai se tornar, então, uma forma lenticular, uma forma de uma lentilha. A força maior que está no equador, que está ali por fora, vai desgarrar um pedacinho, e a partir desse pedacinho, esse pedacinho vai fazer parte da órbita dessa massa maior, e é assim que se dá a criação dos planetas. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu só lembrei desse raciocínio, né? Falei de forma muito simplificada, né? Só porque ele vai continuar falando disso. Só da gente lembrar, então, dessa rotação que acontece nessa massa condensada a partir da nebulosa, que a velocidade se torna tão grande que destaca um pedacinho, e esse pedacinho vai se transformar num planeta, que vai fazer a órbita em torno dessa massa maior. Tá bom? Parece complicado, mas não é não. Ou é, né? Mas a gente está aprendendo aqui. Vamos lá. Para mim. Ô, Caio, Oi? então quer dizer que os planetas saíram do Sol, né? Isso. E o Sol, os sóis saíram de uma nebulosa? Eu acredito que de outros sóis maiores, Tony, mas isso eu acredito. Eu não consegui concluir isso. Se a Ana souber. A Ana sabe. Fala aí, Aninha. Eles surgiram a partir da nebulosa. Isso. Então tá. O Sol nasce da nebulosa. A nebulosa é o berçário. Perfeito, tá certo. A partir da nebulosa, então, condensa-se um material muito grande, que seria então o Sol, e a partir dele, nesses desgarramentos que Galileu narrou para nós, vão se formar os planetas que vão estar na órbita daquela condensação inicial que é o Sol. Isso? Oi? Porque a nebulosa contém as partículas que vão se aglutinar, certo? E vão dar origem a esses sóis, a esses astros, de maneira geral. As estrelas, que por sua vez vão dar origem aos planetas.
Perfeito. Então, aquela informação inicial que eu falei tinha sido uma conclusão minha, mas parece que não é isso, não. E completando a sequência, né, Ana? A nebulosa veio do fluido cósmico, né? Tônio, eu penso que sim. É isso que eles estão procurando e não encontraram até hoje. Não, o Galileu falou isso aí, né? É justamente esse fluido cósmico aí, que a Então, ciência procura, os cientistas Galileu... procuram. Essa matéria, que eles chamam de matéria escura. Certo, mas o Galileu aqui falou isso, né? Ele fala isso. Ele fala aqui no item 20, ó. Sucedeu que num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob forma de uma imensa nebulosa. E aí, animada pelas leis universais, que regem a matéria, né? Ela passa por força de atração molecular, ela transforma num esferoide, e pelas leis, né, notadamente a gravitação, ela vai tornar a forma lenticular, né? E por conta da força centrípeta e da centrífuga, mas em especial da centrífuga, se destaca um pedacinho, né, num linguajar bem simples, e esse pedacinho vai se transformar num planeta e vai fazer a órbita em torno do Sol, que é a condensação da nebulosa. Isso aí. Então, vamos continuando. Vocês vão me interrompendo bem à vontade, tá bom? Item 23. Os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacada da massa central pela ação de força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Então, foi por isso que eu quis retomar esse movimento para a gente lembrar, né? Ele está falando aqui que é isso, que o planeta, então, é formado dessa matéria condensada que vai se destacar, né? Ela ainda não vai estar solidificada, porque vocês se lembram que o planeta, ele tem na formação do planeta, ele tem altas temperaturas e depois que ele vai se resfriar, né? Então, aqui, por enquanto, ele não se resfriou, né? Ele se destacou por conta da força centrífuga, né? E por conta das leis do movimento, ele vai ter a forma esferoidal, né? Típica dos planetas. Forma esferoidal, uma esfera, né? Uma bola. Né? E depois Galileu continua assim, ó. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e se revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. Então, o nosso satélite, né, a Lua, a formação dele é a mesma formação do planeta Terra. A diferença é que o planeta Terra veio de um pedacinho do Sol. E a Lua veio de um pedacinho da Terra. Como a Lua, como o Sol é muito maior que a Terra, nós orbitamos em torno do Sol. E como a Lua é menor, ela está na nossa órbita. Então ela gira em torno da Terra. E como a Terra gira em torno do Sol, a Lua vai junto, porque ela está na nossa órbita. Então, a Lua, antes da Terra se resfriar, e aí ter, sim, essa forma mais concreta, sólida, destacou um pedacinho. E depois se tornou a Lua, com resfriamento tanto da Lua quanto da Terra. Então, a formação é próxima. A forma, né? O movimento é próximo da formação dos planetas e também dos satélites.
E aqui nós estamos falando da Terra, então a gente pode falar da Terra e da Lua. E ele continua assim, ó. A Terra, doravante escrita, aquele é muito poético, né? Muito bonito. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova corda tocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Né? Então ele está falando ali que a Terra, que a partir de então estará inscrita no livro da vida, porque a Terra vai poder receber vida, né? E é o berço de criaturas, que a fraqueza, as criaturas todas da Terra, né? A providência divina protege, é colocada na harpa infinita, né? É colocada na orquestra universal, que a gente vai fazer a Terra, então, começar a fará parte do concerto universal dos mundos. Muito bem. Ô, Caio, Fica à vontade, Ana. você viu que ele fala em corda, em harpa. Será que ele já estava se referindo à teoria mais aceita hoje da formação da origem dos mundos, que é a teoria das cordas, que eu falei para vocês há uns dias atrás? É um sinal, Há umas né? semanas atrás? Olha só, hein? Essa realmente é para pensar, hein? É de pensar mesmo. Eu não havia pensado nisso, né? É a teoria ultimamente mais aceita. É, É mesmo fantástico, né? Só que com relação à Lua, tem outras teorias hoje mais aceitas do que essa aqui, dele, certo? Que ela não surgiu a partir da Terra, não. Foram a partir da explosão, um bloco, um adensamento menor que ficou girando ali ao redor do nosso planeta e formou a Lua, certo? Sim. Mas eu achei muito interessante ele colocar aí essa questão das cordas da harpa, porque ele se refere à Terra quando ele fala nas cordas. Ele está se referindo ao planeta Terra. Então, e hoje a teoria das cordas é a mais aceita para explicar a origem do universo. De tudo, né? Muito Ana, interessante isso aí. de todas as formas materiais, não é? Eu tinha Lucélio. eu tinha lido essa. Perfeito. Eu tinha lido essa questão da Lua também, que teoricamente, né, porque a gente não conseguiu provar, então são teorias, mas a teoria mais aceita é isso mesmo que você falou, Ana, seria uma colisão da Terra com algum astro muito grande, eles até citam como referência o tamanho de Saturno, e que a partir dessa colisão, dessa explosão, teria se destacado um pedacinho, né, e entrando na nossa órbita, né? Mas há de se levar em consideração a época em que foi escrito o texto, né, que 1800 e pouco já era algo fantástico, né? Muito bem. Agora nós vamos falar dos satélites. Deixa eu só conferir uma coisinha. Eu tinha salvo um negocinho, mas não salvou. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá, satélites. Item 24. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga, e por efeito das mesmas leis,
adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, como sucedeu a estes com relação ao astro central que lhes deu origem. Então ele praticamente repete aqui, né? Isso não é só no planeta Terra, né? Os outros planetas também têm satélites, inclusive alguns têm mais de um satélite. Então ele está falando justamente isso. E até então a teoria era essa, que por conta da força centrífuga, lembra que eu falei você segurar uma cordinha com uma bola na ponta e você gira. A força centrífuga é a força que está jogando a bolinha para fora, né? Então se a gente pensar que na esfera a força centrífuga ela vai ser mais forte na linha equatorial, né? E aí se destaca, e aí ela vai ficar na órbita daquele planeta que lhe deu origem, né? E ele continua assim. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, menos considerável, teve que sofrer um resfriamento rápido, né? Então, assim, é lógico que o resfriamento da Lua foi muito mais rápido que o resfriamento da Terra. Por quê? Porque ela é muito menor, né? Uma xícara de chá esfria mais rápido do que uma leiteira inteira de água fervendo, né? Porque a massa é menor, né? Então, é mais fácil. A comparação não foi muito boa, não, mas é isso aí. Esfria mais rápido quem tem massa menor, né? E ele continua. Ora, as leis e as forças que presidiram ao fato de ela se destacar do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. Então, o que Galileu está nos dizendo aqui é o seguinte, que por conta desse destacamento do Equador e o movimento de translação, né, que é girar em torno, né, rotação é quando ele gira em torno dele mesmo, translação é quando ele gira em torno de outra esfera, né, no caso da Terra. Por conta desse movimento de translação em volta da Terra, e porque tem a força gravitacional da Terra, né, segurando a Lua, vamos dizer assim, né, a força gravitacional, a Lua, né, ela tornou uma forma ovoide. Então ela teria uma esfera e por conta da força de gravitação, ela ficou um pouco oval, né? E o centro de gravidade é na parte inferior, que é a parte virada para a Lua. Por isso que a Lua ela não gira em torno dela mesma. Então, nós vemos sempre a mesma face da Lua. A Lua não está girando, uma hora a gente vê uma parte, outra hora a gente vê a outra. A gente sempre vê a mesma face da Lua, porque ela está girando em torno de nós e por conta desse movimento, ela não gira em torno dela mesma, como a Terra faz em torno do Sol, né? Nós giramos em torno de nós mesmos, então cada hora o Sol pega numa parte. A Lua não. A Lua está com uma face dela sempre fixada, olhando para a Terra, vamos dizer assim, virada para a Terra. Isso tudo eu aprendi estudando, viu? Eu não sabia disso não. Foi correndo atrás aqui. Então, mas por que que ela tem uma face sempre voltada para a Terra? É para eu responder? Ela gira, então não teria que ter apenas uma face se ela gira. Por que que ela tem? Porque o movimento de rotação da Lua, certo? É de 29 dias e coincide com a rotação da Terra. Por isso que ela sempre volta um lado, porque os dois movimentos coincidem.
E aí a face dela está sempre virada para cá, não é isso? Sempre voltada para cá. Ah, Senão não coincidiria. então, retificando a informação que eu dei. A Lua faz uma rotação, então. Vê se é isso que eu entendi, Ana. Ela faz rotação e translação, igual a Terra faz. Perfeito. Eu tinha entendido errado, então. Eu tinha entendido que ela não fazia rotação. Por isso que estava sempre virada para cá. Mas Não, é que ela faz. o grau de rotação dela é diferente do nosso. É. Então ela volta sempre um lado para nós. E tem um lado que a gente nunca vê daqui. Nunca vê. É a chamada face oculta. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Ana. Você me salvou. Entendeu? A rotação e a translação dela coincidem. É ao mesmo tempo. Perfeito. Então ela tem rotação sim, né? Tem rotação e translação. E como os dois movimentos são coincidentes, nós só vemos uma face dela. Beleza. Obrigado, Ana. É isso mesmo. Depois Galileu continua assim, ó, item 25. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior, voltada para a Terra, e cujas partes menos densas lhe constituíram o vértice, se com essa palavra se designar a face que do lado oposto à Terra se eleva para o céu. Né? Então, as condições dessa desagregação, né, desse destacamento, constrangeram a Lua a firmar-se, né, a perpetuar-se suspensa, né, no seu firmamento, como uma figura ovoide. E a parte mais pesada é a parte que está virada para nós, e, como a Ana deu o nome aqui para nós, a outra parte, né, chamada de face oculta, fica virada para o outro lado. A gente não, daqui da Terra, a gente não consegue ver essa outra face. E Galileu continua assim, ó. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Para melhor compreender-se o seu estado geológico, pode ele ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Né? Então acho que ficou claro, como se fosse um globo de cortiça, né? Que uma parte pesada, né? A parte mais densa, pesada, estaria voltada para a Terra. Daí, duas naturezas... Essa explicação dele, Caio, já não bate com o que com o que já foi comprovado astronomicamente hoje. Você fala do destacamento dela ou do próprio formato, Ana? Do formato. Ah, do formato certo? também? Dessa explicação que ele dá para essa face sempre voltada para cá. E uma oculta. Hoje já se sabe que é devido ao movimento coincidente de rotação e translação lunar. É por isso que eu me confundi, então. Como eu não tenho conhecimento dessas teorias novas, eu tinha entendido isso, que não tinha rotação e que ele estaria com essa parte pesada, né, virada para cá, mas na verdade é porque a rotação coincide. Isso. Ah, perfeito. Tá vendo? Turma boa é desse jeito. Perdi onde eu parei. Ah, aqui achei. Aí Galileu continua. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem qualquer analogia com o nosso, porquanto lhes são desconhecidos os corpos fluidos e etéreos. A outra leve,
relativamente à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser aqui e ali, nos limites desse hemisfério subterrestre. A outra, rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Então, como a Ana nos ajudou aí, né, uma teoria que já não sei, não é mais aceita, ou é menos aceita, né, Ana, hoje em dia. Ela não é aceita hoje não em dia, pelas viagens espaciais, por tudo que já foi comprovado, né, astronomicamente falando, cientificamente falando. Perfeito. Então a gente não pode falar que a Lua tem uma face diferente da outra, né? Não é igualzinha, você Mas assim, entendeu? mas não é a diferença que ele colocava ali, né? Mas a questão é essa aí, do porquê dela ter sempre uma face voltada para cá, né? E a face que nós vemos, ela é toda cheia de crateras, que são resultantes de chuvas de meteoritos que caíram no solo lunar. Isso também já ficou comprovado hoje, certo? E a outra parte já não tem tantas crateras. Perfeito. Tem uma notinha de rodapé aqui, eu vou ler também, que Galileu diz, não sei se é de Galileu, né? Acho que não. Coloca assim, ó. Esta teoria da Lua, nova inteiramente, explica pela lei da gravitação o motivo por que esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra. Tendo o centro de gravidade num dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera e sendo, em consequência, atraído para a Terra por uma força maior do que a atrai, as partes mais leves, a Lua pode ser tida como uma dessas figuras, chamadas vulgarmente João Paulino, que se levantam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade está a distâncias iguais da superfície, giram regularmente sobre o próprio eixo. Então, é a teoria que a Ana nos explicou que está ultrapassada, porque a gente sabe que aqui o centro da Terra está no centro, né? O centro gravitacional da Terra está no centro. Segundo essa teoria adotada à época, o centro de gravitação da Lua não estaria no centro da Lua, mas em um dos hemisférios da Lua, né? É isso que ele está falando aqui, né? Por isso que ele fala... Ele está dizendo o seguinte aqui, que eles achavam, né, na época de Galileu, que a Lua tinha o mesmo movimento de um João Bobo. Esse João Paulino aí é o João Bobo. João Bobo, ele só mexe para lá e para cá. Porque eles desconheciam o movimento de rotação e translação lunar. Entendeu? E o João Bobo, entendi. E o João Bobo tem o centro de um lado mais pesado, né? Isso, e ele fica balançando só para lá e para cá. Assim eles imaginavam que fosse. Entendi. Ótimo. Não sabia que João Paulino era o João Bobo. Obrigado, Ana, mais uma vez. Ou João Teimoso, né? João Teimoso. É mais elegante, né, do que João Bobo. João Teimoso. E aí depois ele continua O que assim. usa é João Bobo mesmo. É bobo porque bate, vai para trás e volta de novo, né? Depois o texto continua assim, ó. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, por virtude da sua leveza específica, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, perenemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos, e por isso impróprio à vida, que, entretanto, reinaria no outro. Se, pois, o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionassem pelo outro, o que lhes seria impossível,
desde que esse carece das condições indispensáveis à vitalidade. Por muito racional e científica que seja essa teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente a título de hipótese pode ser aceita e como ideia capaz de servir de baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir em que é a única, até o presente, que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta o globo lunar. O espiritismo é ciência pura. Por quê? Porque apresentando essa teoria, na nota, deixa claro que é uma teoria. Olha a convicção. Por muito racional e científica que seja, porque era a teoria até então mais aceita, ele deixa claro, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta. Somente a título de hipótese pode ser aceita. Isso é ciência. Ciência é a gente chegar e falar assim, ó, até aqui não está comprovado, mas uma teoria mais aceita. Então a gente vai até aqui. Se a ciência passar, como passou, como a Ana nos ensinou, a gente modifica o pensamento. Isso é ciência, gente. Isso é bonito demais. É uma ciência, né? É uma religião, né? Kardec codificou, né? Que ele compilou, que ele não abre mão da ciência em momento nenhum. Por mais que ele esteja trabalhando, né? Aqui no caso do Galileu, trabalhando com a teoria até então mais aceita, como não há comprovação, como através da observação, que a gente já estudou, que é um método que o Espiritismo adota, o da observação, como não foi possível uma observação direta, ele deixa claro que a gente está trabalhando na base da hipótese. E eu acho isso muito bonito. Ô Caio, Oi? eu escrevi um livreto, Astronomia para Criança, só sobre a Lua. E ele foi publicado na revista eletrônica Vega de Lira, que era uma revista do professor Carlos Alberto Pogetti. Eu não sei se atualmente ele ainda está escrevendo. Isso foi há uns anos atrás. Mas está no meu notebook e eu quero, porque eu mandava para ele por capítulos. Então eu quero ver se eu condenso direitinho tudo, todos os capítulos num bloco só, certo? E se tiver jeito, eu envio para vocês. Nós damos um jeito. Se der jeito, eu envio. É só sobre a Lua. Tudo sobre a Lua. Até a música da Chiquinha Gonzaga, Lua Branca, eu introduzi lá. Tem todos os tipos de lua, lua azul, lua branca, lua vermelha, certo? Eu falo sobre todas elas. Se puder compartilhar, você é muito bem recebida por todos, pode ter certeza, e vai nos ajudar. Como elas funcionam, o que tem no seu lado oculto, certo? Então era a vovó Ratazana, Ana Ratazana com 2 N's, conversando com seus netinhos, a Tatazana e o ratinho Leléu. Ah, que gracinha. Eu quero ler. Acho que se você colocar para nós aqui, muita gente vai querer ler também, que vai nos ajudar muito. Tá bom. Então, lição de casa para você, Ana. Pra você condensar aí esses capítulos. Não vamos te cobrar tempo, não. Ai, nem pode, viu? Porque, nossa, minha visão ainda tô com a lupa, ó. Não tem óculos para perto ainda. Quando você puder. Isso. Bom, então é isso aqui. Eu queria só fazer uma observação. Será que na parte espiritual, eu já li que a Lua abrigava os exilados? Será que ainda permanece assim? Eu não sei responder. Se alguém souber, fique à vontade. Sua pergunta foi difícil. Eu também não sei nada, nunca li nada sobre isso, não.
O Geraldinho, aquele que conviveu com o Chico, fala que o Chico falou isso, mas ele nunca escreveu, né? Então, se falou para ele, não dá. Alguma utilidade deve ter, né? É. Não é à toa. Agora, se o Caio me permite, só por curiosidade, né, que nós estamos estudando os satélites, eu anotei aqui para eu não esquecer, ó. Vamos lá. A Terra só tem uma lua. Urano tem 27 luas. Netuno tem 13 luas. A Terra, como eu já falei, só tem uma, né? O Júpiter, que é o planeta gigante, tem 60 luas. 60. Olha que maravilha, hein? Que deve ser esse planeta rodeado por 60 luas. Netuno tem 13 luas. Então, existem planetas que têm várias luas, né? Deve ser bonito demais. Eu já consegui ver o Júpiter com apenas 4 luas pelo telescópio. É muito bonito, gente. Muito lindo mesmo. É uma coisa assim, ó, maravilhosa. O céu é bonito demais. É uma coisa fabulosa. Não dá nem para imaginar. Só que é muito rápido. O doutor Novelino falava o seguinte, que a astronomia não é para qualquer pessoa. Por que ele dizia isso? Porque as pessoas desanimam. Porque quando você consegue focalizar, certo? Como os astros giram, quando você consegue focar o telescópio, já passou. Aí as pessoas desanimam e falam, então é uma ciência que tem que ter paciência, certo? Saiu do foco, tem que focar outra vez, para poder visualizar direitinho. Então, requer muita paciência. Por isso que ele falou que não é para qualquer pessoa. E, além do mais, que a luminosidade, é lógico que os telescópios têm filtros, né? Tem filtros, porque a luminosidade, por exemplo, da Lua, quando você olha no telescópio, é uma coisa assim, ó, se você ficar muito tempo, você não enxerga. Você fica cega no momento ali, a hora que você sai do telescópio. E ela não é um satélite que tem luz própria, hein? Ela apenas reflete a luz do Sol. Agora, vocês imaginem um que tem luz própria, como o Sol, por exemplo, né? Como as estrelas. Elas têm luz própria. Diferente dos planetas, são astros iluminados e não luminosos. Igual nós somos astros iluminados, porque nós ainda não temos luz própria. Bom dia, Ana. Teremos, quem sabe. Brincadeira. Perfeito, é isso mesmo. Vou ler aqui, ó, a Lúcia colocou para nós. Obrigado, Lúcia. Ela tirou aqui do livro Vinha de Luz, que o Chico disse o seguinte, ó. Os espíritos rebeldes ligados ao mal estão sendo excluídos da terra. Com a permissão de Jesus, os benfeitores espirituais os levam para a lua. De lá são conduzidos para mundos bem mais inferiores que o nosso. Mediunicamente, ouço o choro deles. A lua é uma plataforma da terra. Você também escuta os lamentos, não é? Então, pelo que eu entendi aqui, eles são levados para lá, mas sem o espírito, né? Os espíritos são levados para lá, né? Não são seres encarnados. É no Vinha de Luz, Caio? Segundo aqui Não, Caio, é um site. O site chama www. Tá, porque o livro Vinha de Luz são mensagens, né?
Isso. Desculpa. E esse site, ele narra essa fala, essa conversa que ele está tendo com alguém. Tanto é que ele pergunta para a pessoa, você também escuta os lamentos, não é? Porque ele escuta e ele está falando com uma outra médium. Então, Ele quem, Lúcia? o Chico Ele quem? Xavier. O Chico está conversando com uma médium. E aí ele fala isso, que a Lua, ele não falou que é levado para lá para reencarnar. É uma plataforma e de lá eles são levados para outros mundos mais inferiores que o nosso. E que mediunicamente o Chico Xavier ouvia o choro e os lamentos deles. Mas como disse bem a Marleninha, Mas tem ele não deixou... espíritos, como o Caio disse, né, Lúcia? Sim, não, claro. Mas assim, e o Chico também não deixou isso escrito. É um relato de um diálogo que houve. Então, uma conversa, realmente, foi uma conversa, mas não sei. Ele não deixou registrado isso. Então, o Geraldo Lemos, né, que é conhecido como Geraldinho, ele participou do Roda Viva aqui de Franca, e ele fala que o Chico falava isso, né? É uma hipótese, porque assim, escrito não tem nada, né? Mas não é possível, né? Talvez. E a gente tem que ter um cuidado, lógico, porque tem um intermediário com a fonte, né? Nós não estamos bebendo da fonte, né? É uma coisa que a gente tem que observar e respeitar, claro, mas sabendo que a fonte teve um intermediário que, pelo que eu vi aqui no site que a Lúcia colocou para nós, foi uma conversa com uma médium chamada Egorina Cunha. A Egorina. Egorina Cunha. A Egorina é lá de Sacramento, né, Ana? Ela é sobrinha do Eurípides Barçanufo. Ela faleceu há uns 4, 5 anos, mais ou menos. Aqui até no site fala que a conversa foi em Sacramento mesmo, Minas Gerais. Muito bem. Eu conheci muito a Igorina, quando eu dava as aulas lá, de astronomia, lá em Santa Maria. Muito bem. Vamos seguindo aí, sempre fiéis às fontes, como nós estamos fazendo aí. Item 26. O número e o estado dos satélites de cada planeta, olha a informação que a Ana trouxe, olha, ele vai falar aqui. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram, né? Então, cada planeta aí tem os seus satélites em condições específicas daquele planeta e também o número, né? A quantidade, como a Ana falou aí, planetas com 13, 60, né? Nós só temos um. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte, né? Então, eu não sei se descobriram depois, não sei se a Ana tem essa informação, mas até então Mercúrio, Vênus e Marte não se descobriram até então que teriam satélites. E depois ele continua. Ao passo que outros, como Terra... Oi? Tem uma nota lá embaixo, a nota 2, você leu a nota 1, né? Na nota 2, fala que em 1877 foram descobertos 2 satélites de Marte, Phobos e Deimos. É porque na Kardecpedia eu acho que não tinha essa nota, viu, Ana? Pelo menos. No meu livro também não tem, não. Mas tem esses 2. Meu livro era da Excel. Ana, aqui ele está falando que a quantidade de luas de Júpiter já atingiu 79. Quem que está falando? Na internet. Eu já pesquisei 60. Mas se você está vendo aí 79, é porque descobriram mais, né? Depois da minha pesquisa. Que já faz algum tempo que eu pesquisei. Então, até então, né, não se tinham descoberto satélites nesses 3 planetas, né? Ao passo que outros, como Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Item 27.
Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, que, visto de longe, parece cercá-lo de uma como auréola branca. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou, em todas as suas partes, de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação, e pode, dessa maneira, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao do que anima o planeta. Então aqui eu também vou fazer sempre essa ressalva de que eu não sei se foi descoberto alguma outra origem para os anéis de Saturno, né? Mas até então é o mesmo processo do destacamento, né, que até então era a teoria da época, da Lua. O que ele fala aqui é que a diferença é que foi a homogeneidade dessas moléculas que teriam se destacado e que já estavam em um certo grau de condensação e que continuou, então, o processo de rotação de Saturno e acabou formando esses anéis. Não sei também se foi descoberta uma nova origem, né? Uma teoria nova sobre a origem desses anéis. O que fala hoje é que esses anéis são formados de poeira cósmica, de cristais de gelo, certo? De blocos. De gases, né? De blocos de pedras, né? De rochas. Uhum. E de gases. Perfeito. E ele continua assim, ó. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que o outro, uma ou muitas aglomerações de substâncias se teriam subitamente operado, e Saturno contaria muitos satélites a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou, do mesmo modo que os outros corpos planetários. Então, o que ele vai falando é que se tivesse uma condensação maior, né, de algum pedacinho desse aí, né, desse destacamento, poderia ter formado muito mais satélites. Né? Uma hipótese que ele está trabalhando aqui, segundo a teoria utilizada na época desse movimento e da força centrífuga e do destacamento. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Aqui falou que o Saturno tem 7 anéis e que cada um deles gira numa velocidade. Olha só. Eles têm uma distância entre eles, né? Uhum. E é formado, como a Ana falou, de gelo, rocha. E interessante é você olhar Saturno no telescópio e ver esses anéis. Gente, é bonito demais. É muito lindo, muito, muito, muito. Saturno tem. Ô, Ana, Saturno tem 7 luas também, não tem? Além dos anéis, tem 7 luas, não tem? Não sei, Lúcia. Não sei te informar. Não, ele tem, acho que sim, eu já li isso, ele tem 7 luas que orbitam em torno de Saturno. Elas têm até nomes, obviamente dado pelos terráqueos, né? Se não me engano, são deusas gregas, um negócio assim. Vou ver se eu anotei aqui de Saturno. Pode ir falando aí. Quer falar? Pode. Aqui só fala de anel, viu, Lúcio? Eu procurei lua de Saturno, não veio nada. Ô, Antônio Carlos, o nome das luas de Saturno é Titã,
Encélado, Mimas, Hipérion, Jápeto, Tétis, Dione, Reia, Epitemeteu, ela acho que são vou até dar uma pesquisada nisso daqui. Pelo que eu... Nossa, Na eu minha tô olhando pesquisa, aqui. aqui, Lúcia, só tem Titã. Mas eu acho que descobriram mais, sim, depois que eu fiz essa pesquisa. E essa pesquisa que eu fiz é antiga. Então, eu estou no Wikipédia. Eu acho que o Wikipédia é atualizado, assim, sempre que se descobre. Na realidade, aqui ó, no Wikipédia fala assim que essas são as maiores, os satélites maiores de Saturno, mas ela ainda tem outros satélites que giram em torno dela, e só no ano de 2000 foram detectados mais 12 novos satélites cujas órbitas, aqui ó, fala assim, sugerem ser fragmentos de objetos maiores capturados por Saturno. Por quê? Porque, na realidade, pelo tamanho de Saturno, ele atrai também muito objeto, né? Gravitacionalmente falando, né? Então, deve ser nesse sentido que o Wikipédia traz para a gente. Isso, eu coloquei na tela aí, ó. Segundo a Wikipédia, né? Saturno tem mais de 80 satélites naturais. É grande o negócio lá, viu? Eu tinha visto, mas eu estava conferindo. Eu achei muito, né? 82, né? Bom, pessoal, acho que é isso aí. A gente está só com 3 E é um minutos. planeta gasoso, né? Júpiter, Saturno, acho que o Netuno também são planetas gasosos. Eu falei isso aí semana passada. Tem os planetas telúricos, né? E tem os jovianos ou gasosos. Os telúricos são os mais internos, os mais próximos do Sol. É Mercúrio, Terra, Vênus, Marte. E os gasosos são Urano, Netuno, Saturno, Júpiter. São os chamados exoplanetas, planetas jovianos ou gasosos. Isso aí, muito bem. Estamos caminhando, hein? Estamos aprendendo aí um curso. Agora eu encontrei aqui falando de luas de Saturno. E o que traz aí? Qual que é a sua fonte? Titã, a internet. Isso, assim, existem sete Titã, principais. Tétis, Reia, FEB, Federação Espírita Brasileira, né? FEB. Encélado, e vai por aí afora. E bate aí com as suas? Sim, inclusive em 1610, Galileu que descobriu Saturno, né? Foi descoberto em 1610 e ele deu esse nome em homenagem ao deus romano da agricultura. Então, assim, o Galileu está falando aí, ele está sabendo do que ele está falando, hein? Com propriedade, né, Lúcia? É o rapaz que descobriu o planeta, né? Quem somos nós para questionar? É o cara, né, Lúcia? Mas só que ele não tinha tecnologia, né? Ele tinha uma lunetinha só. Hoje tem telescópios gigantescos. Então, Ana, mas aí, assim, ó... Você imagina se ele tivesse aí, ó. Então, se comprova a grandeza do homem, né? Pelo amor de Deus. Lógico, indiscutivelmente. Só dele falar nas cordas, minha filha, já foi lá na vanguarda, lá no futuro, que hoje é a teoria mais aceita, é a teoria das cordas. Ó, Ana, e aqui, Como se ó... fosse uma corda mesmo, de um instrumento. Só que são minúsculas, né? São cordinhas minúsculas, feito partículas. Oi? Aqui está falando Ah, que o Saturno é o que tem maior número de satélites naturais, 82. 82 luas. nossa. Ultrapassa Júpiter.
E Saturno, ele tem também uma particularidade. Os anéis, eles orbitam em velocidades diferentes. Agora, o que move isso, olha como Deus é maravilhoso, né? É o mesmo planeta, mas eles giram em velocidades diferentes. O que Muito move bacana. isso é a distância, Lúcia. Sim, mas não deixa de ser distância entre interessante, né? Sim, mas Eles e Júpiter. É a distância entre eles e Júpiter. É a distância que determina a velocidade. Quanto mais próximo, menor a velocidade. Quanto mais distante, maior a velocidade. Mas aí entra nessa força centrífuga, né, que nós estudamos lá, porque quando vai fazendo esse movimento, e aí a física explica isso que você está falando, né, Ana? Mas é pela distância. E aí deve variar a força gravitacional, né, também. É a centrífuga e a centrífuga, né? Exatamente. É pela distância por causa da força gravitacional. Isso aí, pessoal. Quem diria que numa segunda-feira, 9 horas da noite, eu estaria falando desse assunto e aprendendo tanto, né? Tudo pode acontecer na vida da gente. Ei, Lúcia, é isso aí, né, Lúcia? É porque os corpos se atraem na razão direta de sua distância, na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Então, significa que quanto mais perto, maior a atração. Quanto mais longe, menor a atração. Os dados são de 2020 e 2021. Aqui da internet. Vamos caprichar no chá de camomila essa noite, gente. Vamos. Nossa Senhora, vamos mesmo. Ô, Lúcia, eu já estou aqui falando com o meu tique-teco. Dulce, eu pensei assim, agora a Ana vai me falar da distância ao quadrado elevada, não sei o quê. Eu falei, minha Nossa Senhora, agora eu vou ter que reforçar o chá. Mas, uma xícara só não vai dar, não. Não vai não. Vacina, né? Cidreira, camomila, passiflor. É. Ou podemos tomar uma sopa assistindo uma Olimpíadas também, que relaxa bastante. Isso aí, pessoal. Ó, então paramos no item 27. Terminamos o item 27. Semana que vem nós vamos entrar no item 28. Nós vamos falar dos cometas.